Um milionário se disfarça de lixeiro para testar a noiva de seu filho, e o que ela diz deixa-o boquiaberto. Na luxuosa mansão da família Oliveira, Antônio, um discreto multimilionário de 60 anos, observava atentamente o retrato familiar pendurado em seu elegante escritório. Seus olhos cansados, mas penetrantes, fixaram-se na imagem de Pedro, seu filho adotivo de 28 anos. A notícia que Pedro lhe dera naquela manhã ainda ecoava em sua mente. Ele ia se casar. Antônio serviu-se de um copo de uísque envelhecido e sentou-se em sua poltrona de couro, pensativo. A futura noiva, Camila Rodrigues, era uma modelo e influenciadora de 25 anos, conhecida por seu estilo de vida glamouroso e seu sucesso nas redes sociais. Pedro estava convencido de que Camila era a mulher de sua vida, mas Antônio, embora desejasse a felicidade de seu filho, sentia uma sombra de dúvida desde o primeiro momento em que ouviu falar dela. Tem certeza disso? Filho? Havia perguntado Antônio naquela manhã, tentando esconder sua preocupação. Completamente, pai, respondeu Pedro com um sorriso radiante. Camila é simplesmente perfeita. Vamos nos casar em 3 meses. Antônio assentiu, forçando um sorriso. Se é o que você deseja, conte com meu apoio. Agora, na solidão de seu escritório, Antônio não conseguia se livrar da sensação de que algo não se encaixava. Ele havia passado sua vida aprendendo a julgar as pessoas além das aparências. Sempre soubera que as intenções humanas podiam se disfarçar com charme e ambição, e algo na descrição que Pedro fazia de Camila não lhe parecia genuíno. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando os jardins impecavelmente cuidados da mansão. Seria Camila uma mulher sincera, com sentimentos verdadeiros, ou uma oportunista atraída pela fortuna e o prestígio dos Oliveira? A dúvida o corroía. Antônio tomou uma decisão. Ele precisava conhecer Camila, mas não como o poderoso empresário que era. Ele precisava vê-la em um contexto diferente, onde sua riqueza e status não influenciassem seu comportamento. Ele chamou seu mordomo, um homem que trabalhava para ele há décadas e em quem confiava plenamente. Joaquim, disse Antônio com determinação, preciso de sua ajuda para um assunto delicado. O mordomo assentiu, esperando instruções. Vou conhecer a noiva de Pedro, continuou Antônio, mas não como eu mesmo. Preciso de um disfarce, algo que me faça parecer um homem comum, talvez até alguém em busca de trabalho. Joaquim ergueu uma sobrancelha, surpreso, mas não questionou a decisão de seu patrão. Entendo, senhor. Cuidarei de conseguir tudo o necessário. Enquanto Joaquim se retirava para cumprir a tarefa designada, Antônio voltou a olhar o retrato familiar. Seu olhar deteve-se na imagem de sua falecida esposa, Helena. O que você faria no meu lugar, querida? Murmurou. Como protegeria nosso Pedro? O silêncio do cômodo foi sua única resposta. Antônio sabia que estava prestes a embarcar em um plano arriscado, mas estava determinado a descobrir a verdade sobre Camila, antes que seu filho cometesse um erro que pudesse custar-lhe a felicidade. Com um último olhar para o retrato, Antônio saiu de seu escritório, pronto para iniciar sua transformação. O que ele não sabia era que este plano não apenas mudaria sua aparência, mas desencadearia uma série de eventos que abalariam os alicerces de sua família e revelariam segredos há muito enterrados. Na manhã seguinte, Antônio encontrava-se diante do espelho de seu closet privado, mal reconhecendo o homem que lhe devolvia o olhar. Joaquim havia feito um trabalho excepcional com o disfarce. O elegante empresário havia desaparecido, substituído por um homem de aspecto comum e desgastado pelo tempo. Uma barba descuidada cobria grande parte de seu rosto, ocultando suas feições distintivas. O cabelo, normalmente perfeitamente penteado, estava despenteado e tingido de um tom acinzentado. As roupas que vestia eram vários números maiores, dando-lhe um aspecto desleixado, uma camisa desbotada, calças gastas e sapatos velhos. Impressionante, Joaquim, murmurou Antônio, girando para se ver de todos os ângulos. Nem eu mesmo me reconheço. O mordomo assentiu, satisfeito com seu trabalho,
Tem certeza de que quer seguir adiante com isso, senhor? Antônio voltou-se para ele, seu olhar refletindo uma determinação inabalável. É necessário, Joaquim. Preciso saber quem é realmente Camila Rodrigues antes que ela se torne parte de nossa família. Enquanto Antônio se preparava para sair, repasou mentalmente o plano. Graças à investigação preliminar de Joaquim, sabia que Camila almoçaria naquele dia no Terraço, um restaurante de luxo no centro da cidade. Sua intenção era abordá-la ali, fingindo estar em busca de emprego. Antes de sair, Antônio deteve-se diante do retrato familiar mais uma vez. "Perdoe-me, Pedro", sussurrou. "Espero que entenda que faço isso pelo seu bem." Com um último olhar para seu reflexo irreconhecível, Antônio saiu da mansão pela porta de serviço, evitando ser visto pelo resto do pessoal. Ele subiu em um velho automóvel que Joaquim havia conseguido para a ocasião e dirigiu-se ao centro da cidade. Ao chegar ao Terraço, Antônio sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. Observou à distância como Camila chegava ao restaurante, parecendo impecável com um vestido de grife e óculos de sol de marca. Sua presença atraía todos os olhares, e ela parecia desfrutar da atenção. Respirando fundo, Antônio aproximou-se da entrada do restaurante. O maître olhou-o com desdém, claramente desconfortável com sua presença. "Desculpe-o, senhor", disse o maître com um tom cortante. "Este é um estabelecimento privado. Vou pedir que se retire." Antônio, adotando uma voz rouca e humilde, respondeu: "Por favor, senhor, só estou procurando trabalho. Não precisam de ajuda na cozinha ou para limpar?" O alvoroço chamou a atenção de Camila, que se virou para observar a cena. Antônio aproveitou a oportunidade para se aproximar dela. "Senhorita", disse, dirigindo-se a Camila, "a senhora trabalha aqui? Sabe se estão contratando?" A reação de Camila foi imediata e cortante. Seu rosto, que momentos antes sorria para as câmeras dos paparazzi, transformou-se em uma careta de desgosto. "Eu? Trabalhar aqui?", respondeu com desdém. "Por favor, afaste-se de mim. Este não é lugar para alguém como você. Talvez devesse procurar um emprego mais adequado ao seu nível. Já considerou catar lixo nas ruas?" As palavras de Camila foram como uma punhalada para Antônio. Embora estivesse preparado para uma reação negativa, a crueldade de sua resposta o deixou momentaneamente sem palavras. "Desculpe, senhorita", murmurou finalmente baixando a cabeça. Não quis incomodá-la. Enquanto se afastava, ouviu Camila reclamar com o maître sobre a escória que deixavam entrar no restaurante. O coração de Antônio afundou. Suas suspeitas pareciam se confirmar, mas sabia que precisaria de mais provas antes de confrontar Pedro. De volta ao seu automóvel, Antônio tirou a barba postiça e olhou seu reflexo no espelho retrovisor. A tristeza e a decepção se refletiam em seus olhos. Como seu filho poderia estar apaixonado por alguém tão cruel? Decidiu que precisaria continuar investigando. Esta era apenas a ponta do iceberg, e ele estava determinado a descobrir a verdadeira natureza de Camila Rodrigues. Não importava o quão doloroso pudesse ser o processo. Enquanto dirigia de volta à mansão, Antônio não conseguia se livrar da sensação de que estava prestes a desenterrar segredos que mudariam para sempre o destino da família Oliveira. Os dias seguintes ao seu encontro com Camila no restaurante, Antônio mergulhou em uma investigação silenciosa, mas exaustiva. Da comodidade de seu escritório, observava os movimentos de Camila através das redes sociais e dos relatórios que Joaquim lhe fornecia discretamente. Uma tarde, enquanto revisava algumas fotografias recentes de um evento de moda ao qual Camila havia comparecido, algo chamou sua atenção. Em várias imagens, sempre em segundo plano, aparecia um homem jovem e atraente. Não parecia ser uma coincidência. Sua presença era constante, embora sempre mantendo certa distância de Camila. "Joaquim", chamou Antônio seu mordomo. "Você notou este homem nas fotos de Camila?" Joaquim se aproximou e examinou as imagens. "Sim, senhor. Tenho investigado. Seu nome é Rafael Mendes, um fotógrafo de moda bastante conhecido na cena local." Antônio franziu a testa, intrigado. "Um fotógrafo? Interessante.
Ele parece estar sempre perto dela, mas nunca juntos oficialmente. Assim é, senhor, confirmou Joaquim. Notei que trocam olhares em vários eventos, mas nunca interagem publicamente. A mente de Antônio começou a trabalhar a toda velocidade. Quem era realmente este Rafael? Que papel ele desempenhava na vida de Camila? Ele precisava de mais informações. Joaquim, quero que contrate um investigador particular, ordenou Antônio. Precisamos saber mais sobre a relação entre Camila e este Rafael. Enquanto Joaquim se retirava para cumprir a ordem, Antônio aproximou-se da janela de seu escritório. Lá fora, nos jardins da mansão, viu Pedro caminhando com o telefone na mão, sorrindo enquanto falava, provavelmente com Camila. A imagem de seu filho, tão feliz e inconsciente das sombras que pairavam sobre seu relacionamento, provocou-lhe uma pontada de dor. Os dias passaram e a informação começou a chegar. O investigador particular havia conseguido interceptar mensagens entre Camila e Rafael. O que Antônio leu o deixou gelado. Em breve, meu amor, dizia uma mensagem de Camila. Quando eu tiver o anel no meu dedo e acesso à fortuna dos Oliveira, nada poderá nos separar. A resposta de Rafael era igualmente reveladora. Tenha paciência, querida. Nosso plano está funcionando perfeitamente. Esse tolo do Pedro não suspeita de nada. Antônio deixou-se cair em sua poltrona, esmagado pela evidência. Seus piores temores se confirmavam. Camila não só era uma oportunista, como também estava enganando Pedro com Rafael. No entanto, à medida que continuava lendo as mensagens, Antônio notou algo mais. Por trás dos planos e manipulações, havia um tom de verdadeira emoção nas trocas entre Camila e Rafael. Não era apenas um plano frio e calculado. Havia sentimentos reais envolvidos. Esta revelação adicionava uma nova camada de complexidade à situação. Camila não era simplesmente uma vilã unidimensional. Era uma mulher presa entre a ambição e o amor verdadeiro, disposta a tudo para estar com o homem que realmente amava. Antônio esfregou as têmporas, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Como poderia revelar essa verdade a Pedro sem despedaçar seu coração? E que implicações isso teria para o futuro da família Oliveira? Enquanto contemplava seus próximos passos, Antônio não podia evitar sentir que estava à beira de um precipício. As decisões que tomasse nos próximos dias não só afetariam Pedro e Camila, mas poderiam mudar o curso de suas vidas para sempre. Com determinação renovada, Antônio levantou-se e dirigiu-se ao cofre oculto atrás de um quadro em seu escritório. Ao abri-lo, tirou uma pasta antiga e empoeirada. Era hora de enfrentar alguns fantasmas do passado, pensou. Talvez ali encontrasse as respostas que precisava para proteger sua família e desmascarar a verdade. O que Antônio não sabia era que os segredos contidos naquela pasta estavam prestes a desencadear uma série de eventos que abalariam os alicerces de tudo o que ele acreditava conhecer sobre sua família e sobre si mesmo. A mansão Oliveira fervilhava de atividade. Os jardins, iluminados com milhares de luzes suaves, haviam se transformado em um cenário de conto de fadas. Era a noite do grande baile de máscaras anual, organizado pela família, um evento beneficente que reunia a nata da sociedade. Antônio, vestido com um elegante terno preto e uma máscara veneziana dourada, observava do alto da escada principal. Seu olhar percorria o salão, buscando entre a multidão mascarada as figuras centrais de sua investigação: Pedro, Camila e Rafael. Não demorou a localizar Pedro, que usava um terno branco e uma máscara prateada. Seu filho adotivo movia-se entre os convidados com graça, cumprimentando e conversando, completamente alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Ao seu lado, resplandecente em um vestido vermelho escarlate e uma elaborada máscara de plumas, estava Camila. Sua beleza era inegável, e a forma como se movia junto a Pedro parecia a de um casal perfeitamente apaixonado. Antônio sentiu uma pontada de dor ao ver a aparente felicidade de seu filho. Como poderia destruir essa ilusão com a verdade que havia descoberto? Seus pensamentos foram interrompidos
quando notou uma figura familiar movendo-se pela borda do salão. Rafael, vestido de preto e com uma simples máscara que cobria apenas seus olhos, movia-se como uma sombra, sua câmera em mãos, aparentemente trabalhando como fotógrafo do evento. Mas Antônio sabia que sua presença tinha um propósito muito mais pessoal. Decidido a observar mais de perto, Antônio desceu as escadas e misturou-se entre os convidados. Moveu-se com cautela, sempre mantendo Camila e Rafael em seu campo de visão. Não demorou muito para que notasse as trocas de olhares furtivos entre eles, os roces acidentais, quando Rafael passava perto para tirar uma fotografia. Em um momento da noite, Antônio viu Camila se desculpar com Pedro e se dirigir a uma das sacadas. Segundos depois, Rafael a seguiu discretamente. Com o coração acelerado, Antônio se aproximou, escondendo-se atrás de umas cortinas próximas. Rafael, tenha cuidado, ouviu a voz sussurrante de Camila. Alguém pode nos ver. Não posso evitar, respondeu Rafael em voz baixa. Te ver com ele está me matando, Cami. Eu sei, meu amor, mas em breve, muito em breve, estaremos juntos. Só precisamos ser pacientes um pouco mais. Antônio fechou os olhos, sentindo o peso da confirmação de suas suspeitas. Mas o que ouviu a seguir o deixou gelado. Às vezes, continuou Camila, me pergunto se estamos fazendo a coisa certa. Pedro é um bom homem. Ele não merece isso. A voz de Rafael se tornou dura. Por acaso você esqueceu por que estamos fazendo isso? Esqueceu o que a família dele fez com a sua? Não esqueci, respondeu Camila com um suspiro. Mas às vezes penso que talvez haja outra maneira. Não há, interrompeu Rafael. Os Oliveira destruíram sua família. Esta é nossa oportunidade de vingança e de garantir nosso futuro. Não se acovarde agora. Antônio ficou paralisado. Vingança? O que os Oliveira haviam feito à família de Camila? Sua mente trabalhava a toda velocidade, tentando se lembrar de algum evento do passado que pudesse explicar essa revelação. Antes que pudesse processar completamente o que havia ouvido, a conversa na sacada terminou. Camila e Rafael se separaram, voltando à festa por caminhos diferentes. Antônio ficou em seu esconderijo, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. A situação era muito mais complexa do que havia imaginado. Não só estava em jogo o coração de seu filho, mas parecia haver uma história mais profunda e obscura por trás das ações de Camila. Enquanto observava Camila retornar ao lado de Pedro, sorrindo e agindo como se nada tivesse acontecido, Antônio tomou uma decisão. Ele precisava chegar ao fundo desta história. Que segredo do passado conectava os Oliveira com a família de Camila? E como poderia desvendar essa rede de mentiras e vingança sem destruir a todos no processo? Com determinação renovada, Antônio afastou-se das cortinas e mergulhou na festa. Ele tinha muito que investigar, e o tempo estava se esgotando. O destino de sua família pendia por um fio, e ele estava decidido a descobrir a verdade. Não importava o quão dolorosa ela pudesse ser. Os dias seguintes ao baile de máscaras foram um turbilhão de atividade para Antônio. Trancado em seu escritório, ele mergulhou em velhos documentos familiares, registros empresariais e recortes de jornais antigos. A pasta que havia tirado do cofre na noite anterior ao baile jazia aberta sobre sua escrivaninha, seu conteúdo espalhado como peças de um quebra-cabeça que se recusava a se encaixar. Joaquim entrava e saía silenciosamente, trazendo café e comida que Antônio mal tocava, absorto demais em sua investigação. O mordomo observava com preocupação crescente como seu patrão se consumia nesta busca obsessiva pela verdade. Foi na tarde do terceiro dia que Antônio finalmente encontrou algo. Entre os papéis da pasta, um envelope amarelado que havia passado despercebido antes. Com mãos trêmulas, ele o abriu e tirou uma carta escrita à mão. A caligrafia elegante lhe era familiar. Era de Helena, sua falecida esposa. À medida que lia, a cor abandonava seu rosto. A carta, datada de alguns meses antes de adotarem Pedro, revelava um segredo que Helena havia levado para o túmulo. Meu querido Antônio, há algo que devo confessar-lhe,
algo que guardei em meu coração durante anos por medo de perdê-lo. Antes de nosso casamento, tive um relacionamento breve, mas intenso. Desse relacionamento nasceu uma menina, nossa filha. Em minha juventude e desespero, incapaz de criar a menina sozinha e temendo sua rejeição, tomei a decisão mais difícil da minha vida. A dei para a adoção. Vivi com este peso durante anos, observando em silêncio como construíamos nossa vida juntos, como adotamos nosso querido Pedro. Mas agora, com minha saúde se deteriorando, sinto que devo liberar esta verdade. Nossa filha está por aí, Antônio. Não sei seu nome nem onde está, mas ela carrega nosso sangue. Espero que algum dia você encontre em seu coração a força para procurá-la e talvez para me perdoar. Com todo o meu amor, Helena. Antônio deixou cair a carta, sua mente um turbilhão de emoções. Ele tinha uma filha que nunca conheceu, que cresceu sem saber quem eram seus verdadeiros pais. As implicações desta revelação o atingiram como uma onda. De repente, uma ideia terrível começou a se formar em sua mente. As datas, a idade, tudo se encaixava de uma maneira que lhe gelava o sangue. Com o coração batendo descontroladamente, Antônio procurou freneticamente entre os papéis até encontrar o dossiê que havia compilado sobre Camila. Comparou as datas, os lugares, os detalhes dispersos que havia reunido sobre seu passado. Com cada peça que se encaixava, a horrível verdade se tornava mais clara. Não, sussurrou Antônio, deixando-se cair em sua poltrona. Não pode ser. Mas era. Todas as evidências apontavam para uma conclusão inevitável. Camila, a mulher que estava prestes a se casar com Pedro, a mulher que planejava se vingar da família Oliveira, era sua filha biológica. O peso desta revelação era esmagador. Antônio se viu rindo histericamente, depois chorando, sua mente lutando para processar a cruel ironia do destino. A mulher que tanto havia desprezado, que havia investigado como uma criminosa, era, na verdade, sua própria filha, a menina perdida de Helena. E agora? Como poderia enfrentar Pedro com esta verdade? Como poderia evitar que seu filho adotivo se casasse com sua meia-irmã biológica? E mais importante ainda, como poderia se aproximar de Camila, revelar-lhe a verdade sobre sua origem, sem destruir as vidas de todos os envolvidos? Antônio levantou-se cambaleante e aproximou-se da janela. Lá fora, o sol se punha, tingindo o céu de vermelho sangue. Ele sentia que estava à beira de um abismo, com o destino de toda sua família pendendo de suas próximas decisões. Com mãos trêmulas, pegou seu telefone e discou o número de Pedro. "O filho", disse quando Pedro atendeu, sua voz apenas um sussurro. "Precisamos conversar. É urgente." Enquanto desligava, Antônio sabia que nada voltaria a ser igual. A verdade, tão longamente enterrada, estava prestes a vir à tona, e suas consequências abalariam os alicerces da família Oliveira para sempre. A tensão no escritório de Antônio era palpável. Pedro, sentado em frente a seu pai adotivo, observava com crescente preocupação como o homem que sempre havia sido um pilar de força e segurança parecia desmoronar diante de seus olhos. "Pai, você está me assustando", disse Pedro, inclinando-se para a frente. "O que está acontecendo?" Antônio respirou fundo, buscando as palavras adequadas. Como se diz a um filho que a mulher que ele ama é, na verdade, sua meia-irmã? "Pedro", começou, sua voz mal um sussurro. "O que estou prestes a lhe dizer mudará tudo, mas preciso que me escute até o final. Por favor." Com cada palavra que saía da boca de Antônio, o rosto de Pedro passava da confusão ao choque, e finalmente a uma mistura de horror e incredulidade. A revelação sobre Camila, sobre sua verdadeira identidade e seus planos, caiu sobre ele como uma avalanche. "Não", murmurou Pedro, levantando-se de repente. "Não pode ser verdade. Camila me ama. Ela nunca..." "Filho, sei que é difícil de acreditar", interrompeu Antônio, sua voz carregada de dor. "Mas tenho provas. As mensagens entre ela e Rafael, a investigação sobre o passado dela, a carta de sua mãe..."
Pedro se afastou, negando com a cabeça. Está me dizendo que você esteve espionando minha noiva, que se disfarçou para enganá-la, e agora me vem com essa de que ela é sua filha, minha irmã? Isso é uma loucura. Pai! Antes que Antônio pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. Camila entrou. Seu rosto uma máscara de fúria e medo. Pedro! Exclamou, parando abruptamente ao ver a cena à sua frente. O que está acontecendo aqui? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os três se olharam, cada um consciente de que estavam à beira de um precipício do qual não haveria volta. Foi Antônio quem finalmente quebrou o silêncio. Camila, disse suavemente, acho que é hora de todos sermos honestos. Os minutos seguintes foram um turbilhão de acusações, negações e revelações. Camila, encurralada, finalmente confessou seu plano de vingança, mas negou veementemente qualquer conhecimento sobre seu verdadeiro parentesco. Você acha que se eu soubesse que era meu pai, teria seguido adiante com isso? Gritou, lágrimas correndo por suas bochechas. Toda a minha vida acreditei que os Oliveira destruíram minha família, que por culpa deles cresci sem paz, pulando de um lar adotivo para outro. Pedro, pálido e trêmulo, deixou-se cair em uma poltrona. Não posso acreditar, murmurou. Tudo foi uma mentira. Antônio deu um passo em direção a Camila, seu coração dividido entre a dor pela traição e um inesperado instinto paternal. Camila, sei que você tem todo o direito de me odiar, de nos odiar, mas você tem que acreditar em mim quando digo que nunca soubemos de sua existência até agora. Sua mãe, minha falecida esposa, ela tomou a decisão de dá-la para adoção sem me contar. Camila olhou para ele, seus olhos uma mistura de confusão, dor e uma centelha de algo mais. Esperança? Por que eu deveria acreditar em você? Perguntou, sua voz quebrando. Por quê? Respondeu Antônio, tirando a carta de Helena do bolso. Tenho provas. E por quê? Apesar de tudo, você é minha filha, nossa filha, e quero a oportunidade de conhecê-la, de corrigir os erros do passado. O silêncio voltou a cair sobre o cômodo, pesado e carregado de emoções contidas. Pedro olhava alternadamente para seu pai e para a mulher que até pouco tempo atrás acreditava que seria sua esposa, tentando processar a magnitude do que acabava de descobrir. Camila, por sua vez, parecia travar uma batalha interna. Anos de ressentimento e planos de vingança enfrentavam a repentina revelação de sua verdadeira origem e a possibilidade de uma família que nunca acreditou ter. Foi nesse momento que a porta se abriu novamente. Rafael entrou, seu rosto uma máscara de preocupação. Camila, o que está acontecendo? Ele parou abruptamente ao ver a cena à sua frente. Antônio olhou para ele, reconhecendo-o do baile de máscaras e das fotografias. Você deve ser Rafael, disse com voz cansada. Acho melhor se juntar a nós. Há muito o que conversar. Enquanto Rafael entrava cautelosamente no cômodo, fechando a porta atrás de si, Antônio não pôde evitar pensar no quão surreal era a situação. Naquele cômodo se encontravam agora todas as peças do quebra-cabeça, que ele havia estado tentando resolver durante semanas. O que está acontecendo aqui? Perguntou Rafael, seu olhar passando de Camila para Pedro e, finalmente, para Antônio. Camila, com lágrimas ainda correndo por suas bochechas, foi a primeira a falar. Rafael, tudo desmoronou. Eles sabem de tudo. O rosto de Rafael empalideceu. O que você quer dizer com tudo? Antônio deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Sabemos sobre seu plano de vingança, Sr. Mendes. Sabemos sobre seu relacionamento com Camila e como planejavam usar meu filho para acessar a fortuna dos Oliveira. Rafael pareceu encolher diante das palavras de Antônio, mas rapidamente se recompôs. Você não entende, disse, sua voz mesclando desafio e desespero. Não sabe o que sua família fez com a de Camila, o que nos fizeram a todos nós. Então me explique, respondeu Antônio, sentando-se em sua poltrona e convidando os demais a fazerem o mesmo.
porque acho que há muito que todos precisamos entender. Durante a hora seguinte, o cômodo se encheu de revelações e confissões. Rafael, com a voz entrecortada por momentos, relatou como sua família e a de Camila haviam sido sócios minoritários em um dos primeiros negócios dos Oliveira. Falou de um acordo que deu errado, de acusações de fraude e de como, em questão de meses, ambas as famílias perderam tudo enquanto os Oliveira prosperavam. Nossos pais perderam tudo, disse Rafael apertando a mão de Camila. Os meus nunca se recuperaram. E Camila, ela acabou no sistema de adoção, pulando de uma família para outra. Antônio escutava, seu rosto uma máscara de dor e arrependimento. Eu não tinha ideia, murmurou. Isso foi antes de eu me juntar à empresa familiar. Mas isso não justifica o que vocês fizeram, o que planejavam fazer. E o que você esperava que fizéssemos? Explodiu Camila. Que simplesmente esquecêssemos e perdoássemos. Vocês destruíram nossas vidas. Mas eu não sou responsável por isso, gritou Pedro, levantando-se de sua cadeira. Nem sequer sou um Oliveira de sangue. Sou adotado, pelo amor de Deus. Como você pôde fazer isso comigo, Camila? Eu te amava. Te amo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila olhou para Pedro e, pela primeira vez, desde que começou essa confrontação, pareceu verdadeiramente arrependida. Pedro, eu sinto muito. Não esperava me apaixonar por você. Isso não fazia parte do plano. Rafael soltou uma risada amarga. Que plano foi esse, não é? Anos de preparação para que tudo desmorone em uma noite. Antônio, que havia estado processando toda essa informação em silêncio, finalmente falou. Há mais uma coisa que vocês precisam saber, disse, sua voz mal um sussurro. Todos os olhos se voltaram para ele. Camila, lendo-a uma e outra vez, enquanto as lágrimas voltavam a cair por suas bochechas. Rafael a abraçou, olhando para Antônio com uma mistura de confusão e receio. Pedro, por sua vez, parecia ter entrado em uma espécie de choque. Então, Camila é minha irmã? Murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. O silêncio voltou a cair sobre o cômodo, cada um de seus ocupantes perdido em seus próprios pensamentos e emoções. O plano de vingança, o noivado, os segredos familiares, tudo se havia entrelaçado em uma rede complexa, da qual parecia impossível escapar sem que alguém saísse ferido. Antônio se levantou lentamente, caminhando até a janela. O sol começava a se erguer no horizonte, marcando o início de um novo dia. Ele se voltou para os demais, seu rosto mostrando uma determinação renovada. Cometemos muitos erros, disse. Todos nós. Mas talvez esta seja uma oportunidade para recomeçar, para curar velhas feridas e construir algo novo. Olhou para Camila, seus olhos cheios de uma emoção que nunca antes havia sentido. Camila, sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas se você estiver disposta, eu gostaria da oportunidade de conhecê-la, de ser o pai que nunca pude ser. Depois se voltou para Rafael. E a você, Sr. Mendes, ofereço minha ajuda para investigar o que realmente aconteceu com nossas famílias no passado. Se houve injustiças, nós as corrigiremos. Finalmente, olhou para Pedro, seu filho adotivo, o jovem que havia criado e amado durante tantos anos. Pedro, meu filho, sei que isso é difícil, mas espero que você possa encontrar em seu coração a força para perdoar e para aceitar Camila como a irmã que ela é. O silêncio que se seguiu foi longo e carregado de emoções. Cada um deles se encontrava em uma encruzilhada, enfrentando decisões que mudariam suas vidas para sempre. Camila foi a primeira a falar, sua voz apenas um sussurro. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, mas talvez possamos tentar. Rafael assentiu lentamente. Se você realmente está disposto a investigar o passado e fazer as coisas certas, então eu também estou disposto a tentar. Pedro, ainda pálido e visivelmente chocado, simplesmente assentiu. Preciso ficar sozinho por um tempo, mas não vou embora. Esta é minha família. Afinal de contas,
Antônio sentiu que um peso se levantava de seus ombros. Não era um final feliz, não ainda, mas era um começo, uma oportunidade de redenção e de construir algo novo sobre as ruínas do passado. Enquanto o sol ascendia no céu, iluminando o cômodo com sua luz dourada, Antônio não pôde evitar pensar que, apesar de toda a dor e os segredos, talvez o destino estivesse lhes dando uma segunda chance. Uma chance para curar, para perdoar e para amar. E desta vez, ele estava decidido a não desperdiçá-la. Os dias que se seguiram à dramática confrontação no escritório de Antônio foram tensos e cheios de incerteza. A mansão Oliveira, antes um símbolo de poder e prestígio, agora parecia um campo de batalha emocional, onde cada membro desta recém-descoberta família lutava para encontrar seu lugar. Camila, sobrecarregada pela revelação de sua verdadeira origem, havia decidido se mudar temporariamente para uma das casas de hóspedes da propriedade. Ela precisava de espaço para processar tudo o que havia acontecido, para reconciliar a imagem do inimigo que havia construído em sua mente com a realidade de Antônio como seu pai biológico. Antônio, por sua vez, debatia-se entre seu desejo de se aproximar de sua filha recém-descoberta e o respeito pelo espaço que ela necessitava. Cada manhã, sem falta, ele lhe enviava uma mensagem de texto. "Bom dia, Camila. Espero que tenha dormido bem. Estou aqui se precisar de algo." No início, as mensagens ficavam sem resposta, mas pouco a pouco, dia após dia, Camila começou a responder. Primeiro com simples, "Obrigada." Depois com breves atualizações sobre seu dia. Era um progresso lento, mas Antônio o valorizava como o presente precioso que era. Pedro, por outro lado, havia decidido mergulhar no trabalho. Passava longas horas no escritório, evitando a mansão e as complicadas dinâmicas familiares que agora a habitavam. A descoberta de que Camila, a mulher que amava, era na verdade sua irmã, o havia deixado profundamente ferido e confuso. Uma tarde, enquanto Antônio revisava alguns documentos em seu escritório, ouviu uma suave batida na porta. "Entre", disse, levantando os olhos de seus papéis. Para sua surpresa, foi Rafael quem entrou. O jovem fotógrafo parecia desconfortável, fora de lugar no luxuoso escritório. "Senhor Oliveira", começou Rafael, sua voz tensa. "Eu queria falar com o senhor sobre a investigação que prometeu, sobre o que aconteceu com nossas famílias." Antônio assentiu, indicando a Rafael que se sentasse. "Claro, tenho revisado os arquivos antigos da empresa. É complicado, mas acho que estamos progredindo." Rafael se sentou, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e ceticismo. "Encontrou algo concreto?" "Algumas coisas", respondeu Antônio com cautela. "Parece que houve irregularidades nos contratos, cláusulas ocultas que prejudicaram suas famílias. Estou trabalhando com os advogados para determinar exatamente o que aconteceu e como podemos retificar isso." Rafael assentiu lentamente, processando a informação. "E quanto a Camila? Como ela está?" A pergunta surpreendeu Antônio. Apesar de tudo que havia acontecido, era evidente que os sentimentos de Rafael por Camila eram genuínos. "Ela está se adaptando", respondeu Antônio com sinceridade. "É difícil para todos nós, mas acho que ela está começando a se abrir um pouco." Rafael passou a mão pelo cabelo, visivelmente agitado. "Eu a amo, senhor Oliveira. Apesar de tudo que aconteceu, apesar de nossos planos, meus sentimentos por ela são reais." Antônio olhou para o jovem à sua frente, vendo não o conspirador que havia planejado se vingar de sua família, mas um homem apaixonado e perdido. "Eu sei, Rafael, e acho que ela também te ama, mas precisamos dar a ela tempo e espaço para que processe tudo isso." Nesse exato momento, a porta do escritório se abriu bruscamente. Pedro entrou, parando abruptamente ao ver Rafael. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou Pedro, sua voz carregada de ressentimento. "Pedro", começou Antônio, levantando-se de sua cadeira. "Rafael veio falar sobre a investigação.
Estamos tentando consertar as coisas. Pedro soltou uma risada amarga. Consertar as coisas? Como se supõe que vamos consertar isso, pai? Ele e Camila planejaram me enganar, me usar. E agora resulta que Camila é minha irmã. Como se conserta algo assim? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas e feridas ainda frescas. Foi Rafael quem finalmente o quebrou. Sinto muito, Pedro, disse, sua voz apenas um sussurro. Sei que provavelmente não significa nada para você, mas realmente sinto muito. Nunca quisemos que as coisas chegassem tão longe. Pedro olhou para Rafael, depois para seu pai. A raiva em seus olhos se misturava com uma profunda dor. Preciso de tempo, disse finalmente. Não posso lidar com isso agora. Com essas palavras, Pedro saiu do escritório, deixando Antônio e Rafael em um silêncio incômodo. Antônio deixou-se cair em sua cadeira, sentindo o peso da situação sobre seus ombros. Isso vai levar tempo, murmurou, mais para si mesmo do que para Rafael. Eu sei, respondeu Rafael, mas estou disposto a esperar, a fazer o que for necessário para consertar as coisas. Por Camila, por todos nós. Antônio olhou para o jovem, vendo nele uma determinação que refletia a sua própria. Então vamos trabalhar juntos, disse, estendendo sua mão, para curar as feridas do passado e construir um futuro melhor. Rafael tomou a mão de Antônio, selando um pacto silencioso. Enquanto apertavam as mãos, ambos sabiam que o caminho à frente seria difícil, cheio de obstáculos e emoções complicadas. Mas também sabiam que era um caminho que valia a pena percorrer. Lá fora, nos jardins da mansão, Camila caminhava sozinha, perdida em seus pensamentos. Ela olhou para a janela do escritório, vendo as silhuetas de Antônio e Rafael. Um pequeno sorriso se desenhou em seus lábios. Talvez, apenas talvez, houvesse esperança afinal. O sol da tarde se filtrava através das pesadas cortinas do escritório de Antônio, iluminando a poeira que flutuava no ar. Sobre a escrivaninha de mogno, pilhas de documentos antigos e pastas amareladas formavam um labirinto de papel. Antônio, com olheiras pronunciadas e o cabelo despenteado, examinava cada página com uma intensidade quase febril. Ao seu lado, igualmente absorto na tarefa, estava Rafael. As últimas semanas haviam visto uma trégua incômoda entre eles, unidos pelo objetivo comum de descobrir a verdade sobre o passado. Olhe isso, disse Antônio de repente, apontando para um documento. É um contrato datado de 30 anos atrás. A assinatura é do meu pai. Rafael se inclinou para ver melhor. O que diz? Antônio leu em voz alta, sua voz tremendo ligeiramente. Acordo de associação entre Oliveira Empreendimentos e Rodrigues Mendes Investimentos. Os termos aqui são completamente diferentes do que foi implementado. Há cláusulas ocultas, condições que nunca foram mencionadas publicamente. Rafael empalideceu. Isso significa que tínhamos razão, completou Antônio, passando a mão pelo rosto. Meu pai enganou suas famílias. Fez com que assinassem algo que não entendiam completamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações. Anos de ressentimento e planos de vingança de repente pareciam justificados, pelo menos em parte. Preciso de um momento, murmurou Rafael, levantando-se abruptamente e saindo do escritório. Antônio ficou sozinho, olhando para o documento que havia destroçado a imagem que tinha de seu pai. Como poderia reconciliar o homem que o havia criado, que lhe havia ensinado sobre ética nos negócios, com este ato de traição? Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Camila. Posso entrar? Perguntou, sua voz carregada de incerteza. Antônio assentiu, indicando que entrasse. Camila, acabamos de descobrir algo importante. Enquanto Antônio lhe explicava o que haviam encontrado, viu como o rosto de Camila passava da surpresa à tristeza e depois a uma estranha mistura de vindicação e pesar. Então não estávamos errados, disse finalmente Camila. Nossa vingança tinha fundamento. Antônio olhou para ela,
sentindo um nó na garganta. Sim, mas isso não justifica o que vocês planejavam fazer. 2 erros não fazem um acerto, Camila. Camila assentiu lentamente. Eu sei. É só que, durante tanto tempo, essa ideia de vingança foi a única coisa que me manteve de pé. E agora você tem a oportunidade de construir algo novo, completou Antônio suavemente. Todos nós temos. Eles se olharam por um momento, pai e filha, unidos por um laço de sangue, mas separados por anos de segredos e ressentimentos. O que vamos fazer agora? Perguntou Camila. Antônio suspirou profundamente. O certo. Vamos corrigir os erros do passado, compensar as famílias afetadas, incluindo a sua. E depois tentaremos reconstruir. Como família, Camila assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Eu gostaria disso. Nesse momento, Pedro entrou no escritório, parando abruptamente ao ver Camila. A tensão no ar era palpável. Desculpe, murmurou Pedro, dando meia volta para sair. Espere, chamou Camila. Pedro, por favor, acho que você deveria ouvir isso também. Pedro hesitou por um momento antes de voltar a entrar, mantendo uma distância cautelosa. Antônio procedeu a explicar o que haviam descoberto, vendo como o rosto de seu filho adotivo passava por uma gama de emoções. Não posso acreditar, disse Pedro finalmente. Todo esse tempo? Eu sei, respondeu Antônio. É muito para processar, mas acho que é uma oportunidade para todos nós curarmos e começarmos de novo. Pedro olhou para Camila, depois para seu pai. E o que acontece com nós, Camila e eu? Quero dizer, Camila deu um passo à frente. Sua voz suave, mas firme. Pedro, o que senti por você? Uma parte disso foi real. Mas agora, sabendo o que sabemos, temos que aceitar que nosso futuro juntos não pode ser como havíamos planejado. Pedro assentiu lentamente, a dor evidente em seus olhos. Eu sei. É só que é difícil deixar ir esse sonho. Antônio observou seus 2 filhos, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Talvez não possamos ter o futuro que imaginamos, disse. Mas podemos construir um novo talho juntos. Nesse momento, Rafael voltou a entrar no escritório. Ele parou ao ver todos reunidos, a tensão no ar quase tangível. Eu sinto muito, começou Rafael. Não quis interromper. Você não está interrompendo, disse Antônio. Na verdade, acho que é bom que estejamos todos aqui. Temos muito o que discutir e muitas decisões a tomar. Os 4 se olharam, cada um carregando o peso de suas próprias emoções e expectativas. O caminho à frente não seria fácil, mas pela primeira vez desde que toda essa situação havia começado, havia um sentimento de esperança no ar. Então, disse Camila, quebrando o silêncio, por onde começamos? Antônio sorriu suavemente. Começamos pela verdade, toda a verdade, e depois, passo a passo, reconstruímos, como família. Enquanto o sol começava a se pôr fora da janela do escritório, os 4 se sentaram, prontos para enfrentar juntos as verdades do passado e as possibilidades do futuro. Era o começo de um novo capítulo na história da família Oliveira, um cheio de desafios, mas também de esperança e redenção. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A mansão Oliveira, outrora cenário de segredos e conspirações, havia se transformado em um lugar de cura e reconciliação. Não era um processo fácil, mas cada pequeno passo era uma vitória em si mesmo. Antônio havia tomado a difícil decisão de tornar pública a fraude cometida por seu pai décadas atrás. A notícia abalou o mundo empresarial e manchou temporariamente o nome dos Oliveira, mas Antônio se manteve firme em seu compromisso com a verdade e a retidão. Numa manhã ensolarada, Antônio estava no terraço, desfrutando de seu café da manhã quando Camila se juntou a ele. Bom dia, disse ela, servindo-se de uma xícara. Como vão as coisas com a imprensa? Antônio suspirou. É um circo, como era de se esperar, mas estamos lidando com isso o melhor que podemos. O importante é que estamos fazendo a coisa certa. Camila assentiu,
um pequeno sorriso em seus lábios. Sabe, quando eu planejava minha vingança, nunca imaginei que acabaria admirando o homem que acreditava ser meu inimigo. Antônio olhou para ela, sentindo uma onda de afeto paternal. E eu nunca imaginei que a mulher que acreditava ser uma ameaça para minha família se tornaria uma parte tão importante dela. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, interrompido pela chegada de Pedro. O jovem havia passado por sua própria luta interna, tentando reconciliar seus sentimentos passados por Camila com a nova realidade de seu relacionamento fraternal. Ei, cumprimentou Pedro, juntando-se a eles no terraço. Vocês viram as notícias? Estão falando de nós de novo. Algo ruim? Perguntou Antônio, preocupado. Pedro negou com a cabeça. Surpreendentemente, não. Estão elogiando a transparência da empresa e como estamos lidando com a situação. Parece que sua estratégia está funcionando, pai. Antônio sorriu, aliviado. É bom saber que nem tudo é negativo. Falando em coisas positivas, como vai o projeto da fundação? O rosto de Pedro se iluminou. Depois de descobrir a verdade sobre o passado da família, ele havia decidido canalizar sua energia em algo positivo. Junto com Camila, havia começado a trabalhar em uma fundação para ajudar jovens em situação de adoção, inspirados pela história de Camila. Vai muito bem, respondeu Pedro com entusiasmo. Camila e eu temos visitado vários lares de acolhimento. É difícil ver as condições em que algumas crianças vivem, mas é gratificante poder fazer algo a respeito. Camila assentiu, seus olhos brilhando com determinação. É como se tudo pelo que passamos tivesse um propósito agora. Estamos usando nossa experiência para ajudar outros. Antônio olhou para ambos com orgulho. Apesar de toda a dor e confusão, seus filhos haviam encontrado uma maneira de criar algo bonito a partir da adversidade. Nesse momento, Rafael apareceu no terraço, uma câmera pendurada em seu pescoço. Bom dia a todos, cumprimentou, ainda um pouco desconfortável na dinâmica familiar. Rafael o saudou Antônio calorosamente. Pronto para a sessão de fotos de hoje? Rafael assentiu. Como parte de seu próprio caminho de redenção, ele havia oferecido suas habilidades fotográficas para documentar o trabalho da fundação e criar uma campanha de conscientização. Sim, tudo pronto. Camila, Pedro, vocês estão preparados? Ambos assentiram, levantando-se para seguir Rafael. Antes de irem, Camila se virou para Antônio. Você vem conosco, e pai? Perguntou, a última palavra ainda soando um pouco estranha em seus lábios, mas cada vez mais natural. Antônio sentiu seu coração se encher de emoção. Claro, né, filha? Não perderia isso por nada no mundo. Enquanto os quatro se preparavam para sair, Antônio não pôde evitar refletir sobre o quanto as coisas haviam mudado. Há apenas alguns meses, essa cena teria sido impensável. Agora, embora ainda houvesse feridas para curar e confiança para reconstruir, sentia-se como uma família de verdade. O caminho para a redenção era longo e às vezes difícil, mas com cada dia que passava, com cada pequeno gesto de amor e compreensão, Antônio sabia que estavam na direção certa. Enquanto saíam da mansão juntos, prontos para enfrentar o mundo e fazer a diferença, Antônio sentiu uma profunda gratidão. Apesar de todos os segredos e da dor, eles haviam encontrado seu caminho para a verdade e o amor. E isso, pensou, era o maior tesouro que uma família poderia ter. O grande salão da mansão Oliveira fervilhava de atividade. Decorações elegantes adornavam as paredes e o aroma de flores frescas enchia o ar. Era o dia da gala beneficente anual, mas este ano tinha um significado especial. Não apenas marcava o lançamento oficial da Fundação Oliveira Rodrigues para jovens em adoção, mas também era uma celebração da transformação que a família havia experimentado no último ano. Antônio, impecavelmente vestido em um terno escuro, observava a cena de um canto tranquilo. Seu coração se enchia de orgulho ao ver Camila e Pedro se movendo entre os convidados, explicando apaixonadamente os objetivos da fundação. Vê-los trabalhando juntos, como os irmãos que eram, o enchia de uma alegria que nunca acreditou ser possível. Rafael, por sua vez,
movia-se pelo salão com sua câmera, capturando momentos preciosos que serviriam tanto para a memória familiar quanto para a promoção da fundação. De vez em quando, seus olhos se encontravam com os de Camila, e um sorriso cúmplice se desenhava em seus rostos. Seu relacionamento havia evoluído, amadurecendo de uma paixão alimentada pela vingança para um amor mais profundo e genuíno, forjado na adversidade e na redenção. É uma noite maravilhosa, não acha? A voz de Dra. Renata, a psicóloga familiar que havia sido fundamental no processo de cura dos Oliveira, tirou Antônio de seus pensamentos. Mais do que jamais imaginei, respondeu Antônio com um sorriso. Houve momentos em que pensei que nossa família estivesse irremediavelmente quebrada. E agora, olhe para eles. Dra. Renata assentiu, seguindo o olhar de Antônio para onde Camila e Pedro conversavam animadamente com um grupo de potenciais doadores. Eles percorreram um longo caminho. Todos vocês percorreram. Não foi fácil, mas sua dedicação à verdade e ao perdão deu frutos lindos. Nesse momento, Pedro se aproximou deles, seu rosto radiante de entusiasmo. Pai, você não vai acreditar nisso. O Sr. Santos acabou de se comprometer a fazer uma doação anual para a fundação. Isso nos permitirá expandir nossos programas de apoio. Antônio abraçou seu filho, sentindo uma onda de orgulho. Isso é maravilhoso, Pedro. Você e Camila fizeram um trabalho incrível. Não teríamos conseguido sem você, pai, disse Pedro com sinceridade. Seu apoio, sua orientação, mesmo quando as coisas estavam no seu pior momento, você nunca deixou de acreditar em nós. Antônio sentiu um nó se formar em sua garganta. Vocês são minha família, disse simplesmente. Não há nada que eu não faria por vocês. Camila se juntou a eles, seus olhos brilhando de emoção. Estou interrompendo algo? De forma alguma, filha, respondeu Antônio, estendendo seu braço para incluí-la no abraço. Só estávamos celebrando o sucesso da noite. Camila se apoiou no abraço de seu pai, uma ação que há um ano teria sido impensável. Ainda me custa acreditar o quanto as coisas mudaram, murmurou. Há um ano, eu estava planejando destruir esta família. E agora você é uma parte essencial dela, completou Antônio. Não posso imaginar nossa família sem você, Camila. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas, mas desta vez eram de felicidade. Obrigada, pai, por não desistir de mim, de nós. O momento foi interrompido pelo som de uma taça sendo suavemente golpeada. Rafael estava no centro do salão, preparando-se para fazer um anúncio. Senhoras e senhores, começou sua voz clara e segura. Em nome da Fundação Oliveira Rodrigues, quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. Mas antes de continuar, há algo que gostaria de compartilhar com vocês. Rafael fez uma pausa, buscando com o olhar Camila. Quando seus olhos se encontraram, um sorriso se desenhou em seu rosto. Há um ano, cheguei a esta casa com o coração cheio de ressentimento e planos de vingança. Acreditava que conhecia a verdade, que tinha todas as respostas. Mas o que encontrei aqui foi algo que nunca esperei. Uma família que, apesar dos erros do passado, teve a coragem de enfrentar a verdade e a força para perdoar. Rafael caminhou até onde estavam Antônio, Camila e Pedro. Antônio, o Senhor me ensinou que integridade não é apenas falar em fazer o certo, mas agir de acordo, mesmo quando é difícil. Pedro, sua capacidade de perdoar e seu desejo de tornar o mundo um lugar melhor são uma inspiração para todos nós. Então se voltou para Camila, tomando sua mão. E Camila, você me mostrou que o amor verdadeiro não se trata de planos ou vinganças, mas de aceitar alguém pelo que realmente é com todas as suas imperfeições. Rafael se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de seu bolso. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Camila Rodrigues Oliveira, você me daria a honra de se casar comigo? Não como parte de um plano, mas porque eu te amo, com todo o meu coração, e quero passar o resto da minha vida construindo algo lindo com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos estavam postos em Camila, cujo rosto era uma mistura de choque e emoção.
Camila olhou para Rafael, depois para Antônio e Pedro. Em seus olhos, viu amor, apoio e aceitação. Com lágrimas correndo por suas bochechas, voltou seu olhar para Rafael. Sim, disse, sua voz mal um sussurro. Sim, Rafael, eu me casarei com você. O salão explodiu em aplausos, enquanto Rafael colocava o anel no dedo de Camila e se levantava para beijá-la. Antônio e Pedro foram os primeiros a se aproximar para parabenizar o casal, seguidos por uma onda de convidados emocionados. Em meio à celebração, Antônio se viu momentaneamente sozinho, observando a cena à sua frente. Viu Camila e Rafael, radiantes de felicidade. Viu Pedro, sorrindo genuinamente enquanto abraçava sua irmã. Viu Drácia Renata, a psicóloga, assentindo com aprovação de um canto. Nesse momento, Antônio sentiu que algo se fechava em seu interior. O círculo que havia começado com segredos, mentiras e planos de vingança, agora se completava com amor, perdão e esperança para o futuro. Ele se aproximou de seus filhos e de seu futuro genro, juntando-se ao abraço em grupo. Bem-vindo oficialmente à família, Rafael, disse, sua voz carregada de emoção. Obrigado, Antônio, respondeu Rafael. Prometo honrar a confiança que depositaram em mim. Camila olhou ao seu redor para as pessoas que agora formavam sua família. Quem teria pensado que terminaríamos assim? Disse com uma risada suave. A vida tem formas misteriosas de nos levar exatamente onde precisamos estar, respondeu Antônio. Às vezes, o caminho é difícil e doloroso, mas se mantivermos nossos corações abertos ao amor e ao perdão, podemos encontrar a felicidade nos lugares mais inesperados. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, a família Oliveira Rodrigues permaneceu unida em seu pequeno círculo, conscientes de que haviam superado provações que teriam destruído muitos outros. Eles haviam emergido mais fortes, mais unidos e, acima de tudo, mais amorosos. O futuro ainda tinha desafios a enfrentar, mas agora sabiam que podiam enfrentá-los juntos, como a família que sempre estiveram destinados a ser. Os meses seguintes à gala beneficente e ao noivado de Camila e Rafael passaram em um turbilhão de atividade. A mansão Oliveira, mais uma vez, se preparava para um grande evento: o casamento. Era uma manhã ensolarada de primavera, quando Antônio se encontrou diante do espelho de seu quarto, ajustando sua gravata. Ele refletiu sobre a incrível jornada que havia levado sua família a este momento. Pouco mais de um ano atrás, a ideia de entregar sua filha recém-descoberta em casamento teria parecido uma loucura. Agora, ele não podia imaginar um dia mais feliz. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Pedro, já vestido com seu terno de padrinho. "Está pronto, pai?" perguntou, um sorriso genuíno em seu rosto. Antônio assentiu, sentindo uma onda de orgulho paternal. "Mais do que pronto. Como está sua irmã?" "Nervosa, emocionada. Acho que ela passou por todas as emoções possíveis esta manhã", respondeu Pedro com uma risada suave. "Mas, acima de tudo, está feliz, realmente feliz." Juntos, pai e filho se dirigiram ao quarto de Camila. Ao entrar, a visão os deixou sem fôlego. Camila, radiante em seu vestido de noiva, era a imagem viva da felicidade. "Você está linda, filha", disse Antônio, sua voz embargada pela emoção. Camila se virou para eles, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Obrigada, pai. Eu nunca pensei que teria isso. Uma família, um pai para me entregar no altar. É mais do que jamais sonhei." Pedro se aproximou de sua irmã, pegando suas mãos. "Você merece tudo isso, Cami. Você percorreu um longo caminho. Todos nós percorremos. Estou orgulhoso de chamá-la de minha irmã." Os três se fundiram em um abraço, um momento de união familiar, que simbolizava tudo o que haviam superado juntos. A cerimônia foi íntima e emocionante. Nos jardins da mansão, decorados com flores primaveris e luzes suaves, Camila caminhou até o altar de braço dado com Antônio. Rafael a esperava, seu rosto uma mistura de amor e admiração. Quando chegou o momento dos votos,
Não havia um olho seco na audiência. Camila, começou Rafael, sua voz tremendo ligeiramente. Começamos esta jornada com raiva e desejos de vingança em nossos corações. Mas no caminho, encontramos algo muito mais valioso: o amor verdadeiro, o perdão e uma família. Prometo te amar todos os dias da minha vida, ser seu companheiro nos bons e maus momentos e construir juntos um futuro cheio de amor e esperança. Camila, com lágrimas correndo por suas bochechas, respondeu: Rafael, você me ensinou que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Você me mostrou que nosso passado não precisa definir nosso futuro. Prometo estar ao seu lado sempre, enfrentar juntos qualquer desafio e preencher nossos dias de amor, risos e aventuras. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, a alegria no ar era palpável. Os convidados explodiram em aplausos enquanto o casal selava sua união com um beijo. Na recepção que se seguiu, Antônio observava sua família com o coração cheio de gratidão. Ele viu Camila e Rafael perdidos em seu próprio mundo de felicidade. Viu Pedro conversando animadamente com alguns convidados sobre os últimos projetos da fundação. E viu Renata, a psicóloga que tanto os havia ajudado, erguendo sua taça em um brinde silencioso para ele. Enquanto a música tocava e os casais enchiam a pista de dança, Antônio se viu refletindo sobre a incrível jornada que haviam empreendido. De segredos obscuros e planos de vingança, eles haviam emergido mais fortes, mais unidos e, acima de tudo, mais amorosos. Ele se aproximou de Camila e Rafael, que descansavam um momento de sua primeira dança como marido e mulher. Estou tão orgulhoso de vocês dois, disse, abraçando-os. Vocês enfrentaram tantas adversidades e saíram adiante. Seu amor é um testemunho de que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Camila sorriu para seu pai, seus olhos brilhando de felicidade. Obrigada, pai, por tudo. Por não desistir de nós, por nos ensinar o verdadeiro significado do perdão e do amor incondicional. Rafael assentiu, apertando a mão de Antônio. O Senhor nos deu uma segunda chance, a todos nós. Prometo honrar essa confiança todos os dias da minha vida. Pedro se juntou a eles, trazendo consigo uma garrafa de champanhe e taças. Acho que é hora de um brinde familiar, anunciou com um sorriso. Enquanto servia o champanhe, Antônio olhou ao seu redor, para a família que havia construído através de provações e tribulações. Ele ergueu sua taça, sua voz carregada de emoção. Ao amor, que tem o poder de curar as feridas mais profundas, ao perdão, que nos liberta e nos permite crescer, e à família, não apenas aquela que nos é dada, mas a que escolhemos e construímos dia após dia. Que nosso futuro seja cheio de amor, compreensão e alegria. À família, todos repetiram em coro, brindando suas taças. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, Antônio sentiu uma profunda sensação de paz e plenitude. Eles haviam enfrentado seus demônios, haviam curado feridas antigas e haviam emergido mais fortes e unidos do que nunca. O futuro se estendia diante deles, cheio de promessas e possibilidades. E embora soubessem que haveria desafios por vir, agora tinham a certeza de que poderiam enfrentar qualquer coisa, desde que estivessem juntos. A noite avançava, cheia de risos, danças e amor. E no coração de tudo estava a família Oliveira Rodrigues, um testemunho vivo de que mesmo das sombras mais escuras pode surgir a luz mais brilhante do amor e da redenção. 5 anos haviam se passado desde o casamento de Camila e Rafael. A mansão Oliveira, outrora cenário de segredos e conspirações, agora transbordava de vida e alegria. Era uma tarde de domingo e a família havia se reunido para seu tradicional almoço semanal. No amplo jardim, sob a sombra de um velho carvalho, Antônio observava a cena com o coração cheio de gratidão. Camila e Rafael brincavam com sua filha de 3 anos, Beatriz, uma menina de cachos escuros e olhos brilhantes que era a imagem viva de sua mãe. Pedro, que recentemente havia anunciado seu noivado com Mariana, uma assistente social que conhecera através da fundação,
estava preparando o churrasco. Em que está pensando, pai? A voz de Camila tirou Antônio de suas reflexões. Ela havia se aproximado, com a pequena Beatriz nos braços. Antônio sorriu, estendendo os braços para receber sua neta. Estava pensando em como somos afortunados, respondeu, enquanto Beatriz se acomodava em seu colo. Em como, apesar de tudo, chegamos a este momento. Camila se sentou ao lado dele, seu rosto refletindo uma mistura de nostalgia e felicidade. Às vezes me custa acreditar o quanto as coisas mudaram. Há 6 anos, jamais teria imaginado que teria tudo isso. Uma família, uma filha, um propósito. A vida tem formas misteriosas de nos levar exatamente onde precisamos estar, disse Antônio, repetindo as palavras que havia dito anos atrás, na noite do noivado de Camila. Embora o caminho seja difícil, se mantivermos nossos corações abertos ao amor e ao perdão, podemos encontrar a felicidade nos lugares mais inesperados. Rafael se aproximou, trazendo consigo uma bandeja com limonada. Do que vocês dois estão falando tão seriamente? Perguntou com um sorriso. Do passado, do presente, do futuro, respondeu Camila, pegando a mão de seu marido. Pedro se juntou a eles, limpando as mãos em um avental. A comida estará pronta em alguns minutos, anunciou. Que tal brindarmos? Enquanto Pedro servia a limonada em copos, Antônio olhou ao seu redor. Para a família que havia construído através de provações e tribulações. Seu coração se encheu de orgulho e amor. Gostaria de propor um brinde, disse Antônio, erguendo seu copo. Pelo caminho que percorremos, pelas lições que aprendemos e pelo amor que nos manteve unidos através de tudo. Pela família, acrescentou Camila, seus olhos brilhando de emoção. Pelo perdão, disse Rafael, apertando a mão de sua esposa. Pelo futuro, completou Pedro, sorrindo para Mariana, que acabava de chegar e se juntava ao círculo familiar. Pela vida, exclamou a pequena Beatriz, imitando os adultos com seu copo de suco, provocando risos em todos. Enquanto brindavam, Antônio sentiu uma profunda sensação de plenitude. O círculo que havia começado com segredos e vingança agora se fechava com amor, perdão e esperança. A tarde avançou entre risos, conversas e lembranças compartilhadas. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados, Antônio se viu caminhando pelos jardins com Pedro. Sabe, pai, começou Pedro, sua voz carregada de emoção, nunca te agradeci adequadamente. Antônio olhou para seu filho adotivo com curiosidade. Me agradecer? Por quê? Por tudo, respondeu Pedro. Por me adotar quando eu era criança, por me dar um lar e uma família, e, sobretudo, por sua força durante toda essa situação com Camila. Muitos pais teriam desmoronado, mas você nos manteve unidos. Antônio sentiu um nó se formar em sua garganta. Pedro, meu filho, você não tem nada que agradecer. Você e Camila são o melhor que me aconteceu na vida. Vocês me ensinaram mais sobre amor e perdão do que eu poderia ter ensinado a vocês jamais. Eles pararam em frente a um pequeno lago, observando como os últimos raios do sol se refletiam na água. Sabe, às vezes penso em como teriam sido as coisas se não tivéssemos descoberto a verdade, refletiu Pedro. Se Camila e eu tivéssemos nos casado sem saber que éramos irmãos... Antônio assentiu, compreendendo o peso dessas palavras. A verdade pode ser dolorosa, mas é sempre o caminho certo. Veja tudo de bom que surgiu dela. A fundação, seu noivado com Mariana, a família que construímos. Você tem razão, concordou Pedro. É só que às vezes me pergunto, o destino nos teria unido de qualquer forma? Teríamos encontrado uma maneira de ser uma família, mesmo sem saber a verdade? Antônio sorriu, colocando uma mão no ombro de seu filho. Acredito que o amor verdadeiro, seja familiar ou romântico, sempre encontra seu caminho. Talvez tivéssemos demorado mais, talvez tivesse sido mais difícil, mas acredito que no final teríamos chegado a este ponto de alguma maneira. Eles retornaram à reunião familiar, onde Camila estava contando uma história que fazia todos rirem. Rafael capturava o momento com sua câmera, enquanto Beatriz corria entre os adultos,
sua risada infantil enchendo o ar. Antônio observou a cena, sentindo uma profunda gratidão. Eles haviam passado por momentos sombrios, enfrentado verdades dolorosas e superado obstáculos que pareciam insuperáveis. Mas no final, o amor e o perdão haviam triunfado. A noite caiu sobre a mansão Oliveira, mas em vez das sombras que uma vez a habitaram, agora estava cheia de luz e calor. A família se reuniu ao redor de uma fogueira, compartilhando histórias, sonhos e planos para o futuro. Enquanto Antônio olhava ao seu redor, para os rostos sorridentes de seus filhos, seu genro, sua futura nora e sua neta, ele soube que haviam criado algo precioso e duradouro. Um legado de amor, perdão e unidade que perduraria muito além de suas vidas. Vovô, a voz da pequena Beatriz o tirou de seus pensamentos. Conte-nos uma história. Antônio sorriu, atraindo sua neta para seu colo. Que tal se eu contar a história da nossa família? Propôs olhando para os demais. A história de como o amor pode superar qualquer obstáculo, de como a verdade, embora dolorosa, pode libertar, e de como o perdão pode curar as feridas mais profundas. Todos assentiram, acomodando-se para escutar. E assim, sob o céu estrelado, Antônio começou a narrar sua história. Uma história de segredos e revelações, de dor e cura, de perda e redenção. Mas, acima de tudo, uma história de amor. Um amor que havia sobrevivido às provas mais duras e emergido mais forte, mais puro e mais verdadeiro do que nunca. Enquanto as palavras fluíam, Antônio viu refletido nos olhos de sua família o mesmo amor e unidade que haviam forjado através de suas experiências. E soube, com uma certeza inabalável, que não importava o que o futuro lhes reservasse. Enfrentariam cada desafio juntos, como a família que sempre estiveram destinados a ser. Naquele momento, sob as estrelas, rodeado pelo amor de sua família, Antônio Oliveira sentiu que sua vida havia alcançado seu propósito mais elevado. Ele havia aprendido que o verdadeiro legado não se mede em riquezas ou poder, mas no amor que deixamos para trás e nas vidas que tocamos. E assim, no calor daquela noite, a história da família Oliveira Rodrigues chegou ao fim. Mas seu legado de amor, perdão e unidade continuaria vivendo, inspirando gerações futuras a acreditar no poder transformador do amor verdadeiro.